Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu quis utilizar a lousa para ficar mais fácil de explicar um pouco como viver de dividendos com empresas que pagam dividendos e também com empresas que não pagam dividendos. Nesse caso não seria o dividendo especificamente, seria mais viver de renda. Por isso, dividendos barra renda. Beleza? Então bora pro vídeo, fica ligado até o final que tem conteúdo pra caramba. Bora lá! Bom, antes de começar a falar disso, eu quero que vocês entendam a diferença das empresas que pagam dividendos e as empresas que não pagam dividendos. Primeiro, as empresas que pagam dividendos, elas têm um percentual de lucro, elas decidem quanto que elas querem reinvestir na empresa, pode ser tudo, pode ser nada, pode ser só uma parte. Se sobrar alguma coisa, como sobra, por isso que elas são as empresas pagadoras de dividendo, elas distribuem para os sócios, os acionistas, no caso, nós, beleza? As empresas não pagadoras de dividendos, não é que elas não têm lucro, é óbvio que elas têm, pode ser que não, seja uma operação ruim ou esteja numa etapa sem lucro, algo do tipo. Mas vamos partir do pressuposto que a gente está falando só de empresas que dão lucro aqui. As empresas não pagadoras de dividendo, elas reinvestem o lucro nelas próprias, elas não distribuem ainda. Por quê? Porque elas estão almejando crescer, ganhar mercado. Então você pode falar, ela é pior? Não, é só uma estratégia diferente. Ela está reinvestindo nela mesma para ganhar mais mercado, para vender mais, para gerar mais lucro no futuro. Então é uma estratégia um pouco mais de longo prazo, é diferente das empresas já mega consolidadas. Mas só isso que muda. O primeiro caso que eu vou falar vai ser a respeito de como viver de dividendos com empresas que pagam dividendos, que é um pouco intuitivo, mas vou mostrar para vocês aqui no quadro. Imagina que você tem aqui 1 milhão investido, certo? E essa empresa, e que seja uma ação só para ficar a conta fácil, não importa se são 10, são 5, são 3, vamos considerar uma ação só. Então você tem 1 milhão. Essa empresa gerou um lucro de 10% nesse ano, nos últimos 12 meses. E ela pagou de dividendo 7%. Isso significa que ela reinvestiu nela mesma 30 mil e pagou 70. Os 70 que estão aqui. Esses 70 te gerariam aproximadamente 6 mil reais por mês para você viver. Então, com 1 milhão, essa seria a sua renda se você tivesse investido em uma ação que costuma pagar isso. Lembra que tudo é aproximado porque a empresa não vende o mesmo número todo ano. Ela não lucra o mesmo número todo ano. Mas empresas consolidadas têm aquela certa estabilidade que você pode prever, digamos assim. Então, esse seria um caso. 1 milhão, 6 mil, pronto. Não tem muito mais o que falar. Você estaria vivendo de dividendos se você estivesse satisfeito com essa renda. Se não estivesse, teria que acumular mais patrimônio. Beleza, então, bora para não pagadoras de dividendos. Agora aqui fica um pouco mais complexo o caso, vocês vão entender por quê. As não pagadoras de dividendo, como eu disse, não é que elas não geram lucro, é que elas não te dão a liberdade de fazer o que você, como um dos sócios, quiser com este lucro. Você é obrigado a reinvestir nesta empresa. Pode ser que o reinvestimento dê certo? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não também. Então você não tem a liberdade de escolher o que você vai fazer com o dinheiro. Mas tem uma solução e inclusive eu, com o que eu tenho investido, a maior parte são empresas assim. Por quê? Porque são empresas que buscam crescer mais. Então na construção de patrimônio, eu prefiro empresas que estejam galgando o crescimento. As consolidadas, eu vejo mais vantagem para quem já tem o patrimônio e quer desfrutar ou quer algo muito mais conservador. Aqui é para quem está buscando crescer patrimônio mesmo. Então, o que eu recomendo e é o que eu faço também. Vamos supor que você tenha 1 milhão investido nessas empresas não pagadoras de dividendos. Só que agora vocês vão entender por que é mais arriscada essa estratégia. Ela pode ser mais lucrativa? Tende a ser mais lucrativa sim, mas vocês vão entender o porquê do risco. Vamos lá, ela paga 0% de dividendo e ela teve os mesmos 10% de lucro, por exemplo, certo?
Tô chutando aqui. Beleza. Só que você não pode fazer nada com esse 10% de lucro. Está lá dentro da sua ação, da sua empresa. Você não tem como sacar, como gastar, como viver com esse dinheiro. Então, por isso que tem mais renda fixa aqui. Vamos considerar que você queira viver com 50 mil por ano. Não importa por mês, vamos fazer uma conta redonda. 50 mil por ano. Beleza. 50 mil por ano, vamos supor que você acredita que esta empresa consegue ter um bom crescimento ou você quer estar seguro por 3 anos. Então você precisaria ter aqui 150 mil reais em renda fixa disponível para você poder viver. Claro que eu não estou considerando a rentabilidade da renda fixa aqui, tá? Você pode jogar esta conta no cálculo, mas como a renda fixa costuma render muito pouco, então não vai fazer muita diferença no seu padrão de vida. Ainda mais numa quantidade bem baixa, comparado com 1 milhão de ações, por exemplo. Então, esse seria o valor que você precisaria ter de reserva ali para você ir vivendo e passando durante 3 anos. Lembrando, isso aqui não é reserva de emergência. Em nenhum caso eu estou considerando reserva de emergência. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card aí, acessa lá e aí você vê o que eu falo a respeito de reserva. Mas aqui é só a maneira de viver de renda. Isso não é incluso na reserva de emergência. Beleza? Vamos voltar então. E o que você faria? Se ela pagou 10% em um ano, fazendo uma conta que, mesmo que seja juros sobre juros, vamos fazer conta redonda. Ela pagou 10% em cima de 1 milhão, então ela gerou 100 mil de lucro, certo? Esses 100 mil de lucro foram todos reinvestidos. O que você vai fazer? 50 mil iriam para a empresa e 50 mil iriam para você. Mas você não pode pegar. Então o que você faz? Você pega 50 mil da renda fixa e reinveste tudo. Você viu que na verdade acabou sendo a mesma coisa? Você reinvestiu 100 mil e pegou 50. Então você reinvestiu 50 no fim das contas. Porque 50 você queimou de patrimônio para você viver durante um ano. Então é a mesma coisa. E qual que é o principal risco, como eu falei, dessa estratégia aqui? Pode acontecer de em 3 anos, tendo essa estratégia, a empresa não crescer, a empresa não decolar. E quando acabar seus 150 mil reais, você vai ter que vender ações daqui num preço que não está alto, num preço que a empresa não decolou, e então você vai ser prejudicado, porque você não vai ter todo esse dinheiro que você reinvestiu na empresa, que você foi obrigado a reinvestir na empresa por ela não distribuir dividendo, não gerou retorno, não gerou valorização da ação. Entenderam? Então, essa é basicamente a questão. Eu prefiro correr esse risco, mas sempre calculado, porque, como eu falei, na construção de patrimônio, eu acho que isso aqui no longo prazo é mais interessante, empresas de crescimento. Só que se o seu perfil é mais conservador, se mantenha neste tipo de empresa. No tipo de empresa pagadora de dividendo, porque ela te gera uma constância, ela te gera uma previsibilidade e um menor planejamento, digamos assim. Não é que você pode ser relaxado, mas ela te gera um menor planejamento, uma comodidade maior, certo? Então é isso. Eu quis fazer esse vídeo, espero que tenha ficado claro. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu quero saber e eu te respondo, te ajudo, beleza? A gente vai trocando ideia. Para esse vídeo é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar essa coisa toda. E vamos que vamos, é nóis, valeu, tamo junto.